Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da coorte Augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramito que devia costear as terras da Ásia e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona. Navegando com dificuldades ao longo da costa, chegamos a um lugar a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazaia. Passara o tempo, já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: Amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenice para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e, depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arraiaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos, por fim, perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras devíeis ter me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse:
Não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Os homens cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz hoje 14 dias que estáis em jejum sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio, éramos, ao todo, 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio, caso o pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos, por temerem que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábua, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos.